e nós vamos ler a palavra do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Nós vamos começar com o verso de número 1 e vamos ler até o verso de número 11. Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 ao 11. Eu vou ler na minha tradução, os irmãos podem acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos, e ficou só Jesus, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém. Texto belíssimo da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esse momento especial. Senhor amado, nós estamos aqui e pedimos a graça do Senhor, a direção do Teu Espírito Santo. Pedimos a Deus que o Senhor nos faça entender a Tua palavra esta noite. Pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração com esta palavra. Pedimos, Senhor, que estejamos com o coração aberto, sensíveis à voz do Senhor. Oramos por aqueles irmãos que aqui estão. Oramos por aqueles que não puderam estar conosco esta noite. Pedimos, Senhor, que a graça do Senhor atinja cada coração, cada vida, cada irmão, cada pensamento. Que a palavra do Senhor venha modificar aquilo que somos, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Abençoe esse povo, ó Pai, e essa exposição. Que tudo seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Essa noite eu quero trazer uma reflexão sobre o perdão de Deus.
o perdão de Deus. E creio que esta é uma realidade muito importante na vida cristã. O perdão de Deus é fundamental. Ele é fundamental porque ele é a base para a compreensão do Evangelho. Ninguém pode compreender o Evangelho se não entender o perdão. Ninguém pode experimentar o Evangelho se não receber o perdão. Ninguém pode vislumbrar a estrutura do Evangelho se não notar a profundidade do perdão. O perdão é, sem dúvida alguma, o tema, talvez base mais importante do Evangelho de Cristo Jesus. Não só o perdão é a base do Evangelho, mas também o perdão é um fundamento para a sustentação da vida cristã. Não há vida cristã sem perdão. Se não há evangelho, se não há boas novas, se não há boas notícias, que não se fundamente no perdão, também não há vida cristã autêntica, que não se sustente no perdão. Todos nós precisamos do perdão, porque todos nós pecamos, porque todos nós infringimos, porque todos nós machucamos, porque todos nós ofendemos, porque todos nós erramos. O perdão é a base da vida do cristão. E esse tema é de suma importância, porque a história da humanidade começa em Gênesis, e logo nos primeiros capítulos de Gênesis já se aborda o pecado humano. E onde há o pecado, só pode haver solução se entrar o perdão no meio. Quando há pecado, há separação entre o homem e Deus. Mas o perdão une Deus ao homem. Então o tema do perdão, ele se estende do começo ao fim das Escrituras. O tema do perdão, ele fundamenta a mensagem de Jesus, do Evangelho para nós. O tema do perdão sustenta, constrói, estrutura a vida do cristão. Quem nunca precisou ser perdoado? Quem nunca necessitou pedir perdão? Quem nunca aprendeu a perdoar? Vamos começar pela etimologia da palavra perdão, no original, no grego. O que é perdão? Perdão é uma palavra do grego que se relaciona com o verbo afime do grego, que significa mandar embora, deixar em paz, permitir. É um verbo usado para quando se vai mandar alguém embora. Pode ir embora.
É um verbo usado para quando se vai deixar alguém ir. Pode passar, pode ir. É um verbo usado para quando se quer libertar uma pessoa. É um verbo usado para permitir partir. É o verbo perdoar. Assim, quando perdoamos alguém, etimologicamente nós, se fizermos esta análise, estamos liberando alguém. Quando perdoamos uma pessoa, nós estamos libertando esta pessoa. Quando perdoamos alguém, estamos deixando, estamos permitindo esta pessoa partir. Da mesma forma, quando estamos sendo perdoados, estamos sendo liberados. Quando estamos sendo perdoados, estamos sendo libertos. Quando estamos sendo perdoados, temos livre passagem. Estamos sendo permitidos. Esta é a realidade da palavra perdão. Hoje eu gostaria de me deter neste texto, que é um texto clássico no Evangelho de João, e que mostra claramente o perdão de Deus para o pecado humano. Temos aqui essa história, uma mulher que foi pega em infidelidade conjugal, em adultério. E a lei de Moisés dizia que tais pessoas, não somente a mulher, mas também o homem que estivesse com ela, que tais pessoas pegas em adultério, deveriam ser mortas, receberiam a pena de morte. Então nós temos aqui Jesus ensinando, e de repente chegam os fariseus, os mestres da lei, e trazem essa mulher, uma mulher apanhada em flagrante adultério, e colocam-na diante de Jesus, e aí dizem a Cristo: olha, a lei de Moisés diz que tal pessoa deve morrer. O que o Senhor diz? A pergunta era capciosa, era uma armadilha, porque se Jesus dissesse algo contra a lei de Moisés, ele seria acusado de transgredir a lei. E o conhecendo, sabiam que Jesus não iria consentir na morte daquela mulher por apedrejamento. Era uma armadilha contra Jesus. Mas aí vem a famosa frase de Jesus para aqueles homens: quem estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Eles não esperavam por essa. Quem estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Que frase fenomenal! E o impacto daquela frase fez com que aqueles homens perdessem a coragem de apedrejar aquela mulher. E o texto diz que todos começaram a sair e ninguém a condenou. Ficou somente Jesus e a mulher. Então Jesus diz àquela mulher: onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela diz: não, Senhor. E Jesus concluiu: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a vida de pecado. Vejam, amados irmãos, aqui nós temos um exemplo
importante sobre Cristo perdoando aquela mulher. É um exemplo que deveria ser observado claramente por todos, inclusive por Israel, porque à semelhança daquela mulher, Israel tinha se prostituído, Israel tinha deixado a fidelidade do Senhor. Aquela mulher, além de ser uma história verídica, real, também era um símbolo da realidade de Israel e seu relacionamento com Deus. Semelhantemente àquela mulher, Israel tinha sido infiel ao Senhor. Semelhantemente àquela mulher, Israel merecia a destruição. Mas assim como Cristo fez com aquela mulher, Ele estava fazendo com Israel, para que eles entendessem que estava se dando uma nova oportunidade, para que eles abandonassem a vida de pecado. Quando lemos o profeta Jeremias, quando lemos o profeta Oséias, percebemos que eles adotaram claramente uma temática que trazia à tona esta situação promíscua da nação de Israel. E aqui nós temos então uma história absolutamente interessante, e podemos nos deter um pouquinho no assunto importante do perdão a partir dessa história. Como é o perdão de Deus? E eu creio que essa história vai nos responder esta pergunta. Como é o perdão de Deus? Vamos tentar compreender um pouco como é o perdão do Senhor a partir da história desta noite. Primeiro, o perdão de Deus tem a sua fonte na essência do próprio Deus e não na ação humana. Preste atenção, irmãos, o perdão de Deus tem a sua fonte na essência do próprio Deus e não na ação humana. A história dessa mulher nos mostra que a fonte do perdão não é a atitude do ser humano. A história dessa mulher mostra que a fonte do perdão não é o desejo, ou mesmo a promessa do ser humano de melhorar, de mudar. Não é a fonte do perdão. Nós não somos perdoados porque um dia prometemos a Deus, nunca mais vamos fazer nada de errado. Não é por isso. Não é daí que veio o perdão. Não é daí que surgiu o perdão para a humanidade. O perdão para a humanidade não surge de nenhum tratado que a humanidade faça em relação a Deus. Não surge de nenhum apelo que o ser humano faça para Deus. A fonte do perdão é o coração do próprio Deus. Deus decide perdoar o ser humano. Não importa o que o ser humano tenha feito, Deus decide perdoar. Mesmo que o ser humano não tivesse buscado, Deus tinha decidido perdoar o ser humano. É Deus quem decide, é Deus quem se manifesta em direção ao perdão decidido, é Deus que se sacrifica para oferecer o perdão, é Deus que é a fonte do verdadeiro perdão. O perdão está em Deus e não em nós. O perdão começa em Deus e não no ser humano. Então, se somos perdoados,
A princípio, devemos entender que o perdão está ligado à essência de Deus e tem o seu início no coração do próprio Deus. Deus não ficou impressionado com a capacidade de melhora do ser humano. Deus não ficou seduzido com um discurso do ser humano. Deus não ficou pensativo a respeito das reações do ser humano em relação ao pecado. Deus decidiu perdoar o ser humano. Esse é um ponto que precisa ficar muito fixo em nossa mente, porque o perdão não é mérito nosso, o perdão é graça divina sobre a humanidade. Nós não somos perdoados porque primeiro buscamos a Deus. Nós somos perdoados como seres humanos porque Deus primeiro decidiu nos perdoar. Se Ele não tivesse decidido perdoar a humanidade, nós estaríamos condenados para sempre em nossos pecados. Se o perdão não nascesse no coração de Deus, jamais chegaria efetivamente à vida do ser humano. Deus é a fonte e é a essência do perdão. Segundo, o perdão de Deus não só tem origem no coração de Deus, mas o perdão de Deus é absolutamente vinculado à sua própria retidão. O perdão de Deus é vinculado à sua retidão. Ou seja, o perdão de Deus não é algo que agride a sua retidão. O perdão, ao contrário, está em consonância com o que é correto, com o que é reto, com o que é justo. Assim, perdoar não significa ignorar o erro. Deus não disse assim: olha, o ser humano pecou, mas deixa para lá, vou ignorar esse erro e vou perdoar. Esse seria um perdão irresponsável, em dissonância com a retidão. Perdoar não significa ignorar o erro. Perdoar não significa fazer vistas grossas à falta. Perdoar não significa desconsiderar o prejuízo. Perdoar não significa apoiar o erro. Perdoar não significa aprovar a injustiça. Não. O perdão está vinculado à perfeição e justiça divina. Então, quando somos perdoados, não está havendo nenhuma infração ao que é correto e justo diante da justiça divina. Quando somos perdoados, não está havendo por parte de Deus um jeitinho na situação. Quando somos perdoados, Deus não está botando panos quentes em cima da circunstância. Por isso, Deus simplesmente não poderia ignorar a ofensa e o pecado como se não tivesse existido. Deus é um Deus de perdão, mas é um Deus de justiça. Deus não poderia simplesmente passar por cima do erro para perdoar. Aliás, tem pais que fazem vista grossa ao erro dos filhos e acham que isso
é perdão. Deus não faz vista grossa aos nossos erros. E nós não podemos fazer de conta que não vemos os erros dos nossos filhos. Porque todo erro traz consigo suas consequências. É assim que a justiça se estabelece. E é assim que precisamos ser. Quando Deus olhou para o nosso pecado, não passou por cima, não deu um jeitinho, foi a fundo em suas consequências. Quando nós olhamos para os erros de nossos filhos, nós pais, não podemos, por mais que os amamos, por mais que os queremos bem, por mais que tenhamos misericórdia deles, não podemos fazer vistas grossas aos erros dos nossos filhos. Aliás, a nossa sociedade é tão complicada, deturpou tanto aquilo que é justo, que hoje em dia, se um professor da escola tiver que chamar a atenção de uma criança, quase 100% das vezes, o professor sairá como errado na história, porque os pais, ao ouvir qualquer repreensão aos seus filhos, não admite que o filho tenha errado, e não querem saber da verdade da história, mas geralmente querem encobrir os erros dos filhos. Isso acontece lá fora, isso acontece dentro da igreja. Quer criar problema com uma família? Aponte o erro do filho. E os pais, capazes até de saírem da congregação. Vou para outra igreja. Por quê? Porque o pastor chamou a atenção, o diácono chamou a atenção. Eu gosto da minha época de igreja lá atrás, onde os diáconos, nós ficávamos lá fora, e tinha uns diáconos já preparados, com beliscão, pegava na orelha das crianças, vai para dentro. Se fizer isso hoje, capaz do diácono ir para a cadeia, se não for para o cemitério. Eu não sou a favor da agressão, não é isso. É só um alerta. O perdão não significa fazer de conta que não viu. O perdão conta o custo. O perdão sabe exatamente da gravidade da situação. O perdão está completamente ciente do peso da iniquidade. Mas apesar de toda a gravidade, apesar de tudo, o perdão persiste e acontece. Mas acontece não sem sacrifício, acontece não sem pagamento, acontece não sem ajuste de contas, acontece não sem enfrentamento da situação. É por isso que Cristo, para nos perdoar, sendo o Criador de tudo que existe do universo, não disse assim, eu decido perdoar, pronto, está tudo certo. Ele não faz assim. Cristo, para nos perdoar, teve que cumprir em si mesmo a sentença da justiça, morrendo por nós na cruz do Calvário. O erro cometido trazia consigo a sentença de morte. Então Jesus assumiu a nossa morte, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Porque o perdão de Deus é consciente e não se desvincula da retidão. Ao sermos perdoados, precisamos ter
consciência da gravidade dos nossos pecados, precisamos ter consciência que o preço pago foi muito alto. O perdão de Deus vem acompanhado de sua justiça e de sua retidão. Como é o perdão de Deus? Além do perdão de Deus ter origem no coração do próprio Deus, além do perdão de Deus não ignorar os caminhos da justiça para ser executado, o perdão de Deus também não é seletivo, mas ele abrange toda a realidade da perversão humana. O pecado daquela mulher era muito grave, e a lei dizia que ela precisava morrer apedrejada por causa do seu pecado. Mas Jesus, quando a perdoa, Jesus não selecionou pecados para perdoar. Jesus não disse, bom, eu poderia perdoar você se fosse um pecado mais leve, mas este pecado de adultério, não, esse aí não dá para perdoar. Esse você vai... Não, eu perdoo pecados que são veniais, mas não perdoo pecados mortais. Eu perdoo pecados até certa coisa, mas daqui para cá, aí fica difícil. Jesus não seleciona. Jesus liberou a absolvição completa para aquela mulher, porque ele morreria em breve para carregar todos os pecados dela. É importante, irmãos, notarmos essa realidade tão maravilhosa do perdão divino, porque Deus não seleciona pecados a serem perdoados. Deus não diz, olha, esse pecado aqui eu vou perdoar, mas aquele ali não perdoou. Deus não faz assim. Não importa o pecado que eu e você tenhamos cometido, o perdão de Deus abrange a totalidade dos nossos pecados. Não importa o grau de perversidade, não importa o grau de aprofundamento da iniquidade, o perdão de Deus atinge todas as esferas da maldade humana, porque Deus é amor e quer salvar o ser humano. Deus nos perdoa, é simples assim. Deus nos perdoa e ponto final. Não importa o que tivermos feito, não importa a gravidade dos nossos atos, nós somos libertos por Deus no ato do perdão. Talvez alguém que está aqui esteja se atormentando por um pecado que foi feito algum dia na sua vida, mas eu quero dizer para você esta noite, Deus te perdoa de todos os seus pecados. Deus não seleciona pecados para perdoar. O inimigo das nossas vidas às vezes vem na nossa mente e diz, não, mas também aquilo que você fez é gravíssimo. Se fosse falta grave, 3 pontos na carteira, se fosse até 5 pontos, mas 10 pontos, Deus não vai perdoar. Se fosse apenas aquilo, Deus com certeza já te perdoou muita coisa, mas isso que você fez não tem perdão. Deus não faz assim. O amor de Deus abrange o perdão de todos os tipos de pecado, daqueles que mereciam a morte, por apedrejamento, por crucificação, por banimento, por isolamento. Deus perdoa todos os pecados. E quando Deus perdoa todos os pecados, Ele está nos ensinando que nós precisamos também aprender a perdoar
todos os pecados. Veja, o perdão começa em Deus. O perdão é abrangente e toca toda a realidade do ser humano. Mas o perdão não só começa em Deus, mas este mesmo perdão precisa encontrar respostas no coração humano para se efetivar na realidade da vida cristã. Jesus disse para aquela mulher: nem eu te condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Aqui é um ponto muito importante, porque Deus principia o perdão, mas este perdão deve encontrar respostas no coração humano. Vejam que Jesus não deixou de apontar o que ela tinha feito, e apontou como pecado. Hoje em dia as pessoas não aceitam que o pecado seja tratado como pecado. Hoje em dia as pessoas não aceitam que o pecado seja apontado. Mas Jesus traz a consciência daquela mulher de que ela tinha feito um pecado e que ela estava vivendo em pecado. Por isso, ordena que ela abandone a vida de pecado. Ele estava dizendo a ela: você vive uma vida de pecado que precisa ser abandonada. Então o perdão precisa encontrar respostas no coração humano. Quais respostas? A primeira resposta que o perdão precisa encontrar no meu coração e no seu coração é o abandono do pecado. Jesus diz: vai e abandone a sua vida de pecado. Hoje se cita muito a questão do não te condeno, nem eu te condeno, mas se esquece do resto desta frase: vai e abandone a vida de pecado. Porque o perdão que não produz em mim uma transformação de vida, uma mudança de vida, esse perdão só me atingiu momentaneamente, mas não produziu frutos em meu coração. Eu não te condeno, te absolvo, te perdoo, mas vai e não peques mais. Uma resposta fundamental do coração humano ao perdão divino deve ser o arrependimento. E arrependimento é mudança de mente, é mudança de vida, é mudança de atitude. Sem arrependimento, o perdão não produz fruto de santidade. E sem santificação ninguém verá o Senhor. É certo que não podemos condenar as pessoas, mas também é certo que a mensagem do perdão é a mensagem da advertência: abandone o que você está fazendo de errado. Quem quer o perdão, mas não quer a mudança de vida, não se arrependeu do que estava fazendo. E na realidade, quer apenas a liberdade para transgredir sem ser responsabilizado, sem ser penalizado pelos seus atos. O desejo pelo perdão deve vir acompanhado com o desejo pelo abandono do pecado que se está cometendo. Quem recebe o perdão, mas não abandona a vida de pecado,
vai voltar a cair na mesma condenação que outrora tivera. Quem quer o perdão precisa querer a mudança de vida. Vai, eu te perdoo, mas abandone a sua vida de pecado. Quando Jesus perdoou um homem e o curou, disse a ele: não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Quantas vezes a gente peca e quer o perdão, mas tudo que a gente quer é só o perdão, a gente não quer mudar de vida. Eu não quero sentir o peso da minha responsabilidade. Eu peco e digo: Senhor, me perdoa, está pesando na minha mente, está pesando no meu coração, está me machucando isso aqui. Eu quero ter liberdade, eu quero ficar livre desse peso, eu quero ficar livre dessa circunstância, eu não quero mais sentir esse peso, mas às vezes tudo o que eu quero é simplesmente essa libertação da dor na consciência, mas eu não quero mudar de vida. Como é o perdão de Deus? O perdão de Deus é completo para o ser humano, mas ele busca que haja uma resposta no meu e no seu coração. Ao receber o perdão, eu também recebo a ordem: vai e não peques mais. O perdão não me liberta para viver do jeito que eu quiser e continuar na vida que eu estava levando. Esse tipo de perdão que não chama a responsabilidade, não é verdadeiramente o perdão que liberta para a vida. Porque o perdão realmente liberta, mas quando Deus nos perdoa, e o perdão de Deus é a libertação da dívida e do pecado, Ele nos chama não só para o momento do perdão, mas para a vida de perdão. E a vida de perdão requer que eu abandone o meu pecado. O perdão de Deus sempre nos convida à santidade. Aliás, o perdão de Deus é a força geradora que pode fazer o ser humano abandonar a vida de pecado. Quantas vezes nós vemos os nossos filhos e eles fazem uma coisa errada e daqui a pouco vem pedir perdão e a gente perdoa, mas a Carla já tem o discurso preparado: perdoei, mas você tem que mudar, porque isso está errado, e não pode continuar assim, tem que tomar outro caminho. Mas semelhantemente às crianças, a gente volta no mesmo erro tantas vezes. Eu te perdoo, mas abandone a sua vida de pecado. Mas se por um lado a resposta do coração do homem ao perdão de Deus deve ser o abandono do pecado, por outro lado, a resposta do coração do homem ao perdão de Deus deve ser a adoção da prática do mesmo perdão. Jesus diz várias vezes: se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai perdoará a vossa, mas se não perdoardes, não serão perdoados. Mateus capítulo 6, verso 14 e verso 15. Jesus até mesmo contou uma parábola para expressar a necessidade de praticar o perdão, quando ele falou em Mateus capítulo 18, sobre um homem que devia muito ao seu senhor e foi perdoado,
mas após ter sido perdoado, ele se deparou com um que devia muito menos a ele e não quis perdoar este. Então Jesus diz que o fim deste homem foi ser lançado na prisão por seu senhor e entregue aos atormentadores. Irmãos, a questão do perdão é muito séria, porque o perdão não é só algo que a gente recebe, mas também o perdão é algo que a gente entrega, que a gente pratica. O perdão de Deus é um padrão que todos nós devemos seguir. E é fundamental que todos nós procedamos perdoando, assim como somos perdoados. Aliás, a oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A falta da prática do perdão na pessoa o acorrenta a dores e a infelicidades infindas. Vejam que pela parábola de Jesus, Deus perdoa, mas quando eu não me aproprio daquele perdão para transmiti-lo a outro, eu sou condenado por aquilo que tinha sido perdoado. A falta da prática do perdão lança a pessoa num abismo escuro de dores e infelicidades infindas. Quando alguém não aprendeu a perdoar, o seu perdão é removido e ele se torna tão condenado como aquele a quem condenou. É por isso que muita gente vive uma vida de tristezas e amarguras, porque não aprendeu a perdoar. A mensagem desta noite é para mim e é para você. Quantas vezes você já perdoou? E quantas vezes ainda terás que perdoar? Você acha que já perdoou o suficiente? Quando você pensa que já perdoou o suficiente, vem alguma coisa para alfinetá-lo e fazer com que você tenha que exercitar novamente o perdão. Mas quando a gente se recusa a perdoar, então nós somos entregues aos atormentadores, e os atormentadores ficam na nossa mente, no nosso corpo, na nossa vida, na nossa história, atormentando o tempo todo, porque nós nos apropriamos de um perdão infinito que veio de cima, mas não fomos capazes de transmitir esse perdão ao nosso próximo. Perdoar não é um conselho, perdoar é uma ordem. Perdoar não está relacionado com nenhum pensamento, contrato ou condição. O perdão é uma ordem. Amai a vossos inimigos. Perdoem aqueles que vos perseguem. Aliás, o próprio Cristo na cruz dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoar é uma ordem. É uma ordem. Nenhum cristão, preste atenção nisso, nenhum, e esta talvez seja uma das frases mais sérias que eu vou dizer esta noite, nenhum cristão tem o direito de não perdoar, nenhum.
Não importa o que seja, qual seja a gravidade, nenhum cristão tem o direito de não perdoar. Perdoar é uma ordem. Se alguém recebeu, tem que definitivamente dar. O ser humano é muito propício a receber, mas muito difícil de dar. Quando você é ofendido, deve se lembrar do quanto você já ofendeu. Quando você é ferido, deve se lembrar do quanto já feriu o coração de Deus. Quando você é perdoado, deve praticar concomitantemente o perdão continuamente. Só assim gozarás da verdadeira liberdade do perdão. Quem não perdoa se aprisiona a si mesmo em cadeias das mais obscuras e terríveis. Mas quem aprendeu a perdoar, liberta a própria alma para viver a vida com o Senhor. Esta mensagem, esta noite, é para mim e é para vocês, é para todos nós, é para os que nos acompanham na internet, todos que vão assistir esta mensagem, que estão assistindo, todos precisamos ter a consciência do perdão de Deus. Somos chamados para perceber que o perdão de Deus tem a sua fonte na essência do próprio Deus e não na ação humana. Por isso, precisamos desfrutar do perdão, ao mesmo tempo em que deixemos esta fonte de Deus brotar em nós. O perdão nasce, começa, principia no coração de Deus. O perdão é divino. O perdão é algo divino. Somos chamados a lembrar que o perdão de Deus não é um perdão desvinculado de sua justiça, mas ele está profundamente atrelado à sua retidão. Foi pago um alto preço para que eu e você fôssemos perdoados. Porque a ofensa não pode ser tratada como se não fosse nada. Porque o pecado não pode ser tratado com panos quentes. Porque a desobediência não pode, de forma alguma, ser ignorada na vida de quem é justo. Foi pago um alto preço para que eu e você tivéssemos perdão. Somos chamados a nos lembrar que o perdão de Deus não é seletivo. O perdão de Deus abrange toda a realidade da perversão humana. Deus nos perdoa de tudo o que fizemos. Mas não esqueçamos, ao perdão de Deus, nosso coração tem que dar duas respostas fundamentais. Não importa o que você fez, Deus te perdoa. Mas importa o que você faz a partir do seu perdão. Não importa o que você fez, Deus te perdoa, mas importa o que você faz quando é perdoado. Vais, não peques mais.
abandone a tua vida de pecado. E ao ser perdoado, que o teu coração possa dar a resposta da transmissão do próprio perdão que você mesmo recebeu. Se recebes o perdão, não podes ignorar o fato de que terás que perdoar. Quem é perdoado não pode deixar de perdoar. Quem teve a dívida riscada, aliás, quando Deus nos perdoou, Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Quem teve a dívida rasgada, riscada, não pode, de forma alguma, se recusar a rasgar a dívida do outro contra si mesmo. Quem teve a ofensa perdoada, não pode deixar de perdoar a ofensa que lhe é feita. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Esta palavra é uma palavra de vida para a igreja. Esta palavra é uma palavra fundamental para nortear a vida cristã. Esta palavra é uma palavra de saúde para todos nós, porque muita gente está doente, porque não consegue desfrutar do perdão que Deus lhe dá. E muita gente está morrendo, porque não consegue transmitir o perdão que recebeu. Esta palavra é uma palavra de remédio para toda a nossa alma, para todo o nosso ser. Porque Deus quer que você viva plenamente a graça do Senhor e possa ter uma vida de liberdade para poder livremente adorar o teu Deus. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Feche os teus olhos, enquanto oramos ao Senhor. Eu não sei se você tem sido atormentado pelo seu pecado, mas agora é hora de você entender que Jesus não veio para te condenar, Jesus te perdoa. Confesse o teu pecado, Jesus te perdoa. Talvez você esteja atormentado pelo seu pecado, porque de alguma forma uma voz lhe diz sempre: olha, esse pecado é muito grave para Deus perdoar. Esta voz é mentirosa, Deus perdoa todos os seus pecados. Mas talvez alguém aqui esteja sofrendo, porque não conseguiu perdoar. E eu quero dizer para você essa noite: perdão não é sentimento, perdão é decisão. Deus decidiu te perdoar. Quando você perdoa, não significa que você está concordando com o erro, com o pecado, não significa que você está compactuando com o pecado, mas significa que você está decidindo rasgar o escrito de dívida contra você. Perdão é uma decisão. Você precisa decidir e precisa dizer, verbalizar, dizer: eu perdoo. Não é pelas minhas forças, é pela força de Deus na minha vida que eu perdoo.
em nome de Jesus. Senhor Deus, esta noite pedimos que o Senhor venha trabalhar nos corações. Quantas vidas estão talvez angustiadas por causa de um pecado. Já pediram perdão ao Senhor várias vezes, mas não entenderam que são perdoados. Porque o perdão não é um sentimento, o perdão é uma certeza. Ainda que eu não sinta que fui perdoado, eu sei que fui perdoado pela obra da cruz. O Senhor me perdoou na cruz do Calvário. Aleluia! O Senhor nos perdoou e nos deu vida na cruz do Calvário. Nós somos perdoados. Louvado seja o seu nome para todo sempre e por toda a eternidade. Não importa o que o mundo diga, não importa o que o inferno diga, não importa o que os demônios, o que o diabo diga, o Senhor nos perdoou na cruz do Calvário, para a glória do teu nome. Louvado seja o teu nome para sempre. Talvez alguém aqui, Senhor, não consegue perdoar. Que essa pessoa possa ter a consciência de que o perdão é uma decisão da vida. É uma decisão que alguém toma, embora possa não estar sentindo, mas está decidindo e está fazendo para a glória do Senhor. Ajuda-nos a perdoar como somos perdoados. Ajuda-nos a entrar com perdão sempre que formos ofendidos, que formos magoados, que formos pisados, que formos ludibriados. Ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a perdoar. Que possamos perdoar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Sim, já vem chegando o dia, eu sei, em que meu Jesus a este mundo vai voltar. Eu quero também, junto com os remidos do Rei, um céu de luz desfrutar e nunca mais chorar, pois ali pranto ou dor não haverá, e nunca mais sofrer. A tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Orar e me preparar, anunciar: Jesus vai voltar, apressar. A ida ao lar, esperar o dia chegar, eu não sei, mas a tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. O dia não sei
mas ali pranto ou dor não haverá. Nunca mais sofrer. A tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Vou orar e me preparar a anunciar. Jesus vai voltar apressar. Ainda ao lar esperar o dia chegar, eu não sei, mas a tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vocês vão sair daqui na paz de Cristo. Nós temos o culto na quinta-feira, às 8 horas, culto de oração. Todos os irmãos estão convidados para estar presente. E domingo, começamos então às 9h30 da manhã, o estudo bíblico com Luiz Fernando. Todos estão convidados para estar aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vão na paz de Cristo Jesus. E com glória virá, breve virá, breve virá. Ele vem pra me buscar, breve